Então, surgiu a ideia da Casa da Sopa, que a gente conseguiu. Então, gente, o grupo das Samaritanas atende a 4 bairros daqui de Poços de Caldas, que é o São José, o Kennedy, Esperança e São Sebastião. Estamos iniciando hoje, aqui no bairro São José, essa primeira Casa da Sopa. Casa da Sopa é um nome, né, que foi escolhido, mas as atividades aqui da casa serão da gente ter uma conversa muito franca, muito amiga com os moradores aqui do bairro, tanto os adultos como as crianças, e depois a gente fazer uma refeição, não necessariamente só a sopa toda semana. Depois a nossa companheira aqui, ela vai detalhar melhor esse trabalho. Então é muita alegria, é uma satisfação muito grande estarmos aqui no bairro, junto com vocês. Inicialmente nós vamos estar aqui no bairro toda sexta e todo sábado, desenvolvendo esse trabalho com vocês. Nós vamos depois ver qual o interesse, a necessidade de vocês aqui do bairro, para a gente detalhar mais, diversificar mais as atividades. Mas isso vai ser só depois, no dia a dia. Então, a gente tem muita honra de estar aqui com vocês e a gente espera que vocês também possam colaborar conosco, porque a gente tem muita vontade de fazer esse trabalho, mas nós dependemos da presença de vocês. Então, as que estão aqui presentes hoje, a gente gostaria que vocês estendessem os convites para os amigos, para as amigas, para os vizinhos, os parentes, para estarem aqui conosco nas próximas semanas. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de trabalho que o seu Hélio, nosso companheiro, com quem a gente tem muito carinho, muito respeito por eles, que todas vocês conhecem, ele que é o coordenador do grupo de apoio Napoleão Pontes, está aqui presente conosco, e ele que está nos dando essa oportunidade desse trabalho. As meninas do grupo de apoio Napoleão Pontes, que estão aí quase toda semana, distribuindo a sopa, os legumes às quartas-feiras, né, a Pedrina, a Neude, a Cléia, a Taninha, a Maria Helena, a Dilma e outras companheiras também do grupo Napoleão Pontes, que não puderam estar presentes aqui hoje. Queria agradecer também o Carlos, né, senta aqui, Carlos, que é um morador aqui do bairro e que muito nos ajudou, muito nos incentivou e correu atrás mesmo para que a gente pudesse estar aqui hoje. Viu, Carlos? Muito obrigada. Agradecer também ao Dr. Dino, que é o senhor, que ele é presidente de uma fundação que é proprietária deste imóvel, que nos cedeu, né, nos emprestou, para a gente fazer esse trabalho aqui, inicialmente quinta e sexta-feira. Então agora para a gente dar... desculpe, gente, é sexta e sábado, tá? E então nós vamos agora passar a palavra para a Cléia, que ela vai dar uma palavrinha com a gente. Boa tarde. Parece que a gente não se viu ontem. Fala no microfone. Cléia, fala no microfone. Mas eu acho que Não, ele está filmando aqui. Não somos falhos. Então eu vou falar aqui porque eu não estou acostumada, viu, gente? Então, como vocês, Maria Cláudia já disse, nós somos do Grupo Espírita Samaritanas, que é uma instituição filosófica, religiosa e assistencial, sem fins lucrativos.
Nossa casa está situada, para quem acha que ainda nunca teve a oportunidade de comparecer, fica na Rua dos Inconfidentes, 180, e, se não me engano, é o bairro do Sapo que chama ali, né? João Pinheiro. Então, mas como eu não sou daqui de Poços de Caldas, aí quando eu cheguei aqui, todo mundo falava assim, bairro do Sapo, bairro do Sapo. Então eu pensei que era uma lagoa só, né? Porque é bairro do Sapo. Então, nesses 33 anos de trabalho, realizados por voluntários, foi aumentando cada vez mais, porque as pessoas que foram nos procurando também aumentaram de número, né? A Casa da Samaritana tem reuniões públicas onde é exposto o Evangelho de Jesus, onde, entre outros temas, reuniões para gestantes, clubes de mães, feira da Pichincha, que acho que muita gente aqui também já teve a oportunidade de comparecer, e os trabalhos que muitos de vocês já conhecem, que são a entrega da sopa e do legumes. Nós gostaríamos muito que vocês pudessem ir a Samaritanos, que acho que talvez só vão lá no fim do ano, se não me engano, né? Na sexta de Natal, né, seu Ed? Muita gente só nos fins do ano, né? E participar de tudo que lá nós promovemos. Sabemos que vocês têm os compromissos, têm os filhos, têm as casas para cuidar, mas isso vão ver que vão superar esses probleminhas, né, que não são pequenos, mas comparecer lá. Mas, devido à nossa vinda para cá, acho que talvez vocês nem vão precisar muito ir lá, né, Maria Cláudia? Porque aqui vai ser uma extensão do que nós promovemos lá. Como a Maria Cláudia já também disse, esse local foi emprestado. E nós agradecemos muito ao responsável, porque vai ser como se fosse um teste, essa casa aqui. Porque vai depender só de vocês. Porque se vocês não gostarem do trabalho, começarem a faltar muito, aí vai continuar sendo entregue lá no meio da rua mesmo, a sopa, que não é muito agradável, porque a gente sabe que o sol e a chuva castigam, principalmente vocês com as crianças, né, que ficam à mercê lá no meio da rua, dos carros. E teremos aqui nesses dias algumas horas com umas pessoas que vão ensinar trabalhos manuais, aproveitar assim, como aproveitar alimentos junto das pessoas que vão ficar ali na cozinha, porque como a gente sabe que a gente desperdiça casca de fruta e de verduras, porque a gente acha que não tem valor nenhum, mas vai ser ensinado como aproveitar isso. E vai ter recreação para as crianças e vai se falar de saúde, vai ter uma roda assim, de conversa, isso. Porque às vezes, quando a gente está assim, em grupo, é muito mais fácil a gente falar dos problemas. Às vezes a gente fala como se fosse do vizinho, mas não. O problema da gente, às vezes, é resolvido naquele grupo ali, sabe? Porque todo mundo tem problema, mas uns mais do que os outros. Então, aqueles que têm menos vão ouvir aqueles que têm mais e vai tomar para si o que o responsável, a psicóloga que vem aqui para conversar com vocês, vão ensinar. Então, isso chama-se troca de experiências. E vamos aprender uns com os outros que a solidariedade, a ajuda ao próximo é um benefício para todos nós. Olha, está chegando gente aí com uma chuva toda. E dentro dessa exposição do Evangelho vai ser falado sobre assuntos Deus, Jesus
família é muito importante, porque nós sabemos que todos nós, nossas famílias, nós temos problemas familiares. E aqui vai ser assim ouvido e tentado ajeitar essas coisas, esses relacionamentos. E sabemos que aqui todo mundo tem sua religião. Nós, espírita, não forçamos nada a ninguém. Apenas nós queremos fazer esse trabalho nosso de ajuda ao próximo, de ajuda ao semelhante. Porque Jesus e Deus é um só. Então sabemos que quando a gente está em apuro, a quem que a gente pede, a quem a gente recorre? A Jesus. Então, nós vamos, a partir de hoje, com as bênçãos de Deus, na luz de Jesus, vamos trabalharmos juntos para que já possamos, com essa iniciativa, nos aproximarmos de vocês e vocês se aproximarem de nós. Ô, Vânia, dá um lugarzinho para a menina aqui. E que essas tardes que nós vamos passar juntos possam ser repletas de momentos felizes e de grande aprendizado e ajuda para todos nós. Então agora nós vamos fazer uma prece para que dá início, ou seja, acho que início já foi dado, né? Mas para agradecer mais a Deus essa oportunidade, vamos serenando nossos corações, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus, a Jesus, a todos os nossos mentores espirituais e que promoveram esse trabalho, que possamos, nas suas bênçãos, na sua luz, Senhor, trazer a todos nós encarnados aqui presentes a ajuda necessária para o corpo e para o espírito, principalmente mais para o espírito, porque o corpo nós estamos sempre saciados. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco agora e sempre. Graças. Ah, é a Mônica agora, né, Mônica? Simone, desculpe. Bom, nessa tarde tão feliz para nós, né? Que vai ser o momento do qual nós vamos nos lembrar sempre. Eu tenho certeza que esse nosso encontro aqui vai trazer para a gente uma memória luminosa. Vai ser um ponto de luz na nossa vida. Hoje nós vamos escolher uma história muito especial do Evangelho. Existem no Evangelho histórias maravilhosas, mas hoje nós vamos contar uma que é muito especial para esse nosso momento. Nós vamos buscar inspiração cristã na história de um apóstolo que foi designado por Jesus para ensinar os seus ensinamentos em vários lugares do mundo inteiro. Naquele tempo, logo depois que Jesus havia sido crucificado, Saulo era um judeu, vivia em Jerusalém, na Palestina. E ele, sabendo que as ideias de Jesus estavam se multiplicando, ele teve o seu coração cheio de ódio e imaginou que não seria certo uma outra religião, porque já havia o judaísmo. Então Saulo se apresenta ao chefe da sua igreja e pede que ele dê a ele cartas para que ele fosse a Damasco, uma cidade distante, na Síria, porque ele ouvira falar que lá havia cristãos se reunindo e falando de Jesus. E ele queria então prender estes cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém. E assim foi feito. Saulo partiu com as cartas em viagem para Damasco. Porém, no caminho, ele já estava próximo da cidade de Damasco. Ele viu num determinado momento uma grande luz que desceu do céu. Era uma luz muito intensa, e de tão intensa que era, fez com que Saulo caísse no chão. Ele então se ajoelha na terra, e daquela luz vem uma voz que lhe diz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouve aquelas palavras e deseja saber quem era. Então pergunta: quem és tu, Senhor? E a mesma voz responde: eu sou Jesus, Saulo, aquele a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Quando Saulo foi erguer-se do chão, ele percebeu que ele não conseguia enxergar. Ele estava cego. Os companheiros de viagem de Saulo se apiedaram dele. Eles também não tinham visto ninguém. Só viram a mesma grande luz e ouviram aquela voz que falou com Saulo. Apiedados dele, pegaram Saulo pela mão e o guiaram até Damasco. Lá na cidade de Damasco, Saulo ficou hospedado na casa de um homem chamado Judas. E por 3 dias, Saulo ficou ali, naquela casa, cego, sem enxergar absolutamente nada. E também nada comeu e nada bebeu. Saulo ficava orando a Deus. Na mesma cidade de Damasco vivia um outro homem chamado Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus. E então Ananias estava orando quando Jesus apareceu para ele. Ananias teve uma visão. E na visão Jesus disse: Ananias, vá à rua direita, na casa do chamado Judas, e procura lá por um homem, Saulo, um homem nascido na cidade de Tarso. Ele neste momento está orando. E ele vê nas suas orações um homem que entra na casa, impõe as mãos sobre ele e o cura da cegueira que o acomete nesta hora. Aí Ananias, ainda na visão, vendo Jesus, diz para ele: mas Jesus, este não é Saulo, aquele que persegue os cristãos desde Jerusalém? Não é ele que tem feito tantos males a todos nós que seguimos o teu nome? E Jesus diz a ele: é sim, Ananias, mas Saulo é por mim um vaso escolhido para levar o meu nome a todos os cantos. E então eu quero que vás, imponha as mãos sobre ele e faça o que eu te peço. Então Ananias obedece a Jesus. Vai até a casa de Judas, à rua direita, e encontra Saulo em oração. E quando ele impõe as mãos sobre Saulo, os olhos de Saulo se abrem, e desses olhos dele caem como que 2 escamas, como escamas de peixe. Aquelas 2 escamas caem dos olhos de Saulo, e ele novamente volta a enxergar. Diante de todas as maravilhas que aconteceram na vida de Saulo naqueles dias, ele reconhece que Jesus é verdadeiro. E ele então passa algum tempo com os cristãos ali de Damasco, toma conhecimento das poucas histórias escritas que haviam sobre Jesus e fica maravilhado. Ocorre em Saulo uma grande transformação. A partir daquele momento, de perseguidor, Paulo vai passar a ser perseguido em nome de Jesus. Ele vai se tornar um cristão e vai pregar a palavra de Jesus Cristo a todas as pessoas. Ele vai viajar na Itália, na Grécia, na Síria, na Palestina. Ele vai viajar a muitas cidades e em todas elas ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos ensinar, para nos salvar. E Saulo, que agora como cristão passou a chamar-se Paulo, ele então começa a aprender as verdades do Cristo. Mas a sua vida é uma vida de lutas. Paulo teve certa vez que fugir de Damasco escondido num cesto, para não ser morto por aqueles que perseguiam os cristãos. Ele foi humilhado,
foi apedrejado, por várias vezes foi ameaçado de morte. Mas ele não desistiu. O amor que ele tinha por Jesus e a certeza que ele tinha na verdade que Jesus significava agora na vida dele, deram a ele a força, a fé necessárias para que ele continuasse. E ele não desistiu. Paulo ia a todos os lugares, falava de Jesus, curava os doentes. Até os lenços, os aventais de Paulo eram levados aos enfermos, e aqueles que tocavam essas suas peças de roupa se curavam. Ele se tomou de um imenso amor por todas as pessoas e entendeu que se ele quisesse amar as pessoas, ele faria isso a partir de Jesus, do que Jesus havia ensinado. E então a sua vida se transforma completamente. Paulo trabalhou para o seu sustento, para ter o que comer, para ter uma tenda para morar, até a velhice. E trabalhou por divulgar os ensinamentos de Jesus e fazer o bem a todas as pessoas. Então, quando nós pensamos no que significa a história desse homem, aquela grande luz que apareceu para Saulo, que depois tornou-se Paulo, é a grande luz de Jesus, que também existe para nós, quando nós queremos entender os ensinamentos do Cristo, que também existe para nós, quando nós nos lembramos que Jesus é um amigo, é um protetor, é alguém que cuida da nossa vida e nos ajuda em todos os momentos. Foi numa estrada entre Jerusalém e Damasco que aquele homem que tinha o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, se transformou. Foi ali naquela estrada que, ouvindo Jesus, o próprio Paulo corrigiu os seus caminhos, melhorou a sua vida, passou a ser uma pessoa melhor. Um caminho mais feliz, de mais bondade, de mais amizade, de mais felicidade com as pessoas. E nós também, como cristãos que somos, nós queremos seguir a Jesus. Mas nós não queremos seguir a Jesus como cegos. Nós não podemos nos manter longe dos ensinamentos de Jesus. Nós não podemos esquecer dos exemplos que Ele nos deu. Senão nós vamos caminhar no mundo como os cegos, sem saber o que fazemos, sem saber para onde vamos. Então aquelas escamas que caíram dos olhos de Saulo, no momento em que ele foi curado, às vezes elas existem nos nossos próprios olhos. E essas escamas são formadas de duas coisas, ou melhor, de dois sentimentos: o orgulho e o egoísmo. Quando nós somos orgulhosos e pensamos que não precisamos de ninguém, pensamos que o nosso coração pode viver sem perdoar as pessoas, nós estamos agindo como cegos. Quando nós queremos tudo para nós, nós também estamos agindo como cegos. Então o ensinamento de Jesus nessa história tão bonita de Paulo é assim: todos nós, quando confiamos em Jesus, nós podemos nos tornar vasos escolhidos. Paulo não foi um vaso escolhido por Deus para divulgar o Evangelho? Nós também podemos ser esses vasos, e dentro desses vasos, Jesus vai colocar todos os recursos, tudo aquilo de que nós precisamos para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. Então, aqueles que confiam em Jesus jamais se sentem sozinhos. Aqueles que confiam em Jesus, que sabem a verdade que Ele significa, jamais andam pelo mundo às cegas. A mensagem de Paulo é essa, é o nosso exemplo, é um exemplo para nós, para que a gente encontre na nossa caminhada a estrada de Deus. E qual será que é a estrada de Deus? A estrada de Deus é a caridade. A estrada de Deus é fazermos o bem, aprendermos o bem, pensarmos o bem. Quanto melhor nós conseguirmos fazer na nossa vida, cuidando, amando as pessoas que moram lá na nossa casa,
E também, claro, cuidando e amando de todas as pessoas que estiverem próximas da gente, independente de elas serem da nossa família ou não, aí sim, nós vamos estar levando a nossa vida com fé, com proveito. E claro que nós pensamos, puxa vida, a vida de Paulo foi uma vida de lutas, como a nossa vida também é. Todos nós temos uma vida de lutas, de um jeito ou de outro. Mas se nós soubermos levar a nossa vida fazendo o bem para as pessoas, o que vai nos acontecer? Nós vamos receber a maior de todas as recompensas. E vocês sabem qual é a maior recompensa que nós podemos ter? A alegria de Deus. A alegria de Deus, nosso Pai, ao olhar lá do alto para nós e pensarmos ali, olha, ali vai o meu filho, que anda no bom caminho. Então Deus vai se alegrar conosco e nós seremos os filhos, os vasos escolhidos de Deus, para vivermos neste mundo cada vez mais com amor, com caridade e com muita fé. Que Jesus nos abençoe e que todos vocês se sintam muito abraçados, muito acolhidos nesta casa, que a partir de hoje é a casa de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Então, depois dessas palavras que calaram no coração nosso, né, no coração de cada um, que a Simone disse aqui, é uma amostra do que nós vamos conversar e vamos ouvir nas próximas semanas, nos próximos anos. Porque hoje é o primeiro dia, o início de muitos e muitos e muitos outros dias, de outros encontros que teremos aqui. Então, gente, na próxima sexta-feira, né, a gente conta com a presença das senhoras, das crianças do bairro, aqui neste local, às 13 horas, ou melhor, a 1h da tarde. Então na sexta-feira, 1h, vocês estão convidadas a estarem aqui para receberem orientações de como preparar adequadamente. A gente sabe que todas aqui já sabem preparar uma refeição, um alimento, mas às vezes falta alguma dica, alguma ideia para a gente melhorar. Então, nas próximas semanas, né, a gente vai passar essas orientações aqui neste espaço. Então, na próxima sexta-feira, às 13 horas, a gente conta com a presença de vocês. Vocês já vão receber as primeiras orientações. Depois nós vamos ter uma roda de conversa. E depois será servido o alimento que será preparado aqui. E as crianças também estão convidadas, porque elas também terão algumas orientações. Nós vamos preparar e deixar reservado orientações, palavras também de carinho, de afeto e de muita amizade com as crianças. E elas também depois terão a refeição também. E no sábado, né, dia 12, que é véspera do Dia das Mães, nós vamos ter aqui também uma comemoração do Dia das Mães, fazendo parte do nosso trabalho do Grupo Espírita das Samaritanas. Então, no sábado, o horário vai ser às 2h da tarde. Né? Então a gente conta com a presença de vocês e dos amigos, dos vizinhos, de todos vocês. Bom, então, nesse instante, eu gostaria que a gente fizesse uma homenagem para o seu Hélio, né? Que foi a pessoa que a gente tem todo carinho por ele, que foi quem teve a intuição, quem teve a ideia
da gente fazer essa Casa da Sopa. Então, nosso muito obrigada e uma salva de palmas para o seu Hélio. E agora também não podemos deixar de uma salva de palmas para o grupo Napoleão Pontes. Viva o grupo! Bom, então antes que, nos finalmente, nós vamos servir um lanche a todos aqui presentes. E antes do lanche, nós vamos pedir para a nossa colega Neudia fazer uma oração, fazer uma conversa com Jesus. Eu sei que todos preferiam o lanche já, de imediato nessa hora. E o lanche, eu espero, deve estar delicioso. Mas a gente agradece muito a presença de todos vocês e esperamos contar com vocês todas as sextas-feiras aqui a partir das 13 horas. Vai ser um prazer muito grande da gente. E saibam que é muito importante a presença de todos. Nós queremos contar com a ajuda para a preparação da sopa que será servida, voluntárias que possam vir ajudar a descascar os legumes, preparar. Isso tudo é muito importante, a participação de vocês. Vamos então fazer uma prece de agradecimento desses momentos tão importantes que hoje se iniciam e que com certeza irão pela vida afora, às sextas e sábados, com certeza. Vamos juntos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai, aos protetores espirituais sempre presentes nas nossas vidas, nos amparando, nos intuindo, nos dando inspiração e coragem para o trabalho. Agradecemos a Jesus, sentindo a sua presença entre nós. Que possam todos ser abençoados, amparados, que todas as pessoas do bairro entendam a importância dessas reuniões de fim de semana, que serão sempre às sextas e sábados. Que essa reunião seja o início de muitas e muitas outras. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Bom, gente, antes da gente servir o lanche, eu vou pedir também para a gente cantar parabéns para um companheiro nosso, que a gente tem muito carinho, muita amizade por ele, que hoje está fazendo aniversário, que todos conhecem, que é o Vânio, né, Vânio? Nós vamos pedir para todos ficarem sentados nos seus lugares, que nós vamos servir o lanche aí no lugar para vocês, tá certo? Porque como choveu, tá muito molhado lá fora, então acho que vai ser melhor servir aqui dentro, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até sexta-feira.
às 13 horas.